Olá pessoal, eu sou o Diego Viug, professor de matemática, e hoje eu vou falar com vocês sobre progressões aritméticas. Tá começando mais um Cai no Vestibular. Olha só pessoal, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Dá uma olhada comigo, ó. A gente vai ver o que é uma progressão aritmética. Junto com isso, eu já vou de bônus explicar o que é a média aritmética e também vamos ver como é a fórmula do termo geral do mapear, tá? E depois vamos fazer aquele exercíciozinho que já caiu no Enem, tá certo? Bom, é muito importante, pessoal, que a gente olhe para uma sequência e identifique ela como progressão aritmética, tá? Tem muitas maneiras para se fazer isso. Deixa eu escrever aqui, ó. Progressão aritmética. O nome aritmética vem da média, tá? A gente vai ver na definição que eu coloquei para vocês que progressão aritmética é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, vai ser média aritmética dos vizinhos. Vocês querem copiar isso? Vou colocar na tela para vocês. Olha só. Rapidinho, vem comigo. Tá aqui a definição. Tá? Tira a sua fotinho aí para não precisar copiar, tá? Então, olha só. Visto que essa é a definição da progressão, vamos visualizar o que isso significa matematicamente. Vou colocar aqui uma sequência aritmética para você ver. Ó, 3, 5, 7, 9, 11, pá, né? Eu estou escrevendo uma sequência onde cada termo a partir do segundo é média aritmética dos vizinhos. Viu? Eu preciso usar essa definição? Não. Mas olha só, vamos entender o que é isso. O 5 é a média dos vizinhos dele. 3 mais 7 dá 10. Dividiu por 2, dá 5. Olha o 7. 5 mais 9, 14. Dividiu por 2, dá 7. Olha para o 9. 7 mais 11, 18. Dividiu por 2, 9. Isso é a propriedade de média aritmética. Então, por isso, a minha sequência é uma progressão aritmética. Viu que tem como eu visualizar essa progressão de outra maneira? Tem. Você pode perceber o seguinte, ó. Daqui para cá, eu estou acrescentando 2 unidades. Daqui para cá, eu continuo acrescentando 2 unidades. Acrescentando 2 unidades. Acrescentando 2 unidades. Esse acréscimo constante, ele vai ter nome. Vai ser a razão da nossa progressão aritmética, tá? Então você vai sempre somar o mesmo valor. Viu que como é que eu escrevo o termo geral? Vamos ver aqui na tela o termo geral? Olha só, eu escrevi que o termo geral é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Viu que quando eu olho para essa fórmula, ela não significa nada para mim, tá? Bom, vamos ver, olhando para cá, se você consegue entender de onde que ela vem. Olha, em vez de escrever 3, 5, 7, eu vou colocar genericamente. Ó, A1, A2, A3, A4, A5, papapá, AN. Tá? AN é um termo que está na posição N. A1 significa primeira posição. A2, segunda posição. Terceira posição. Quarta posição. Quinta posição. Esse índice é a posição do termo, tá? O que vai afastar um termo do outro? A quantidade de razões que eu preciso somar. Ó, se eu estou aqui e quero chegar aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso 1, 2, 3. 3 razões, tá? Eu costumo dizer que é como se fosse um elevador, né? Eu estou no primeiro andar, quero chegar no quarto andar, eu vou subir 3 andares. Tá? Essa quantidade de subidas que você vai dar é a quantidade de razões que você precisa somar. Tá? Então, olha só, gente. Nós acabamos de entender que o A4 é igual ao A1 mais 3 vezes a razão. Né? O que é essa razão? É o cara que você somou aqui. Se você quisesse chegar no AN, você ia ter que ir quantos andares? Olha, se você está indo do 1 para o 4, você não subiu 3. Para ir do 1 para o N, você vai subir N menos 1. Tá? É sempre 1 a menos, que você já está no primeiro. Isso que eu acabei de te dizer
é a fórmula do termo geral. Mas você viu que você não precisa decorar, porque ela é bem, né, próxima da nossa realidade. A gente está acostumado a pensar assim. Então vamos ver como que isso já caiu na prova do Enem? É bem tranquilo, tá? Vamos lá. Olha só. Caiu no Enem assim. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para os motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados do quadro. Então tem um quadro aí que mostra que em 2013 teve 1.050 acidentes, em 2014 900 e em 2015 850. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Gente, olha só, nós temos aqui acidentes. Nós temos aqui o ano. Tá? Então, ó, 2013, 1.050. 2014, 900. 2015, 850. Tá? Pô, viu que eu vou continuar então até o 2018, porque é muito perto, né? Você pode. Se você quisesse, vamos fazer de outra cor, tá? A gente colocaria assim: 2016, 2017, 2018, tá? Qual é o valor que vai aparecer nos próximos anos? O exercício explica, gente, que essa subtração aqui, ó, essa redução de 50 acidentes por ano, ela vai se manter nos próximos anos. Ou seja, ele está dizendo para você pegar essa informação aqui e ignorar. O 1050 de 2013 está fora da nossa sequência. A nossa sequência começa aqui. Tá? Então, olha só. O que vai acontecer em 2016? Vai diminuindo 50. 800. O que vai acontecer em 2017? Diminui 50. 750. O que vai acontecer em 2018? 700. Chegamos na resposta, tá? Bonitinho. Pô, Vilg, mas aí tu tá roubando. Você tá dizendo pra mim que aquela fórmula que você acabou de me explicar, ela não serve pra nada. Se eu tivesse, por exemplo, uma sequência um pouco maior, eu não ia saber fazer sem ser assim. Eu preciso que você me mostre que eu posso aplicar a fórmula e resolver. Então eu quero que você olhe para esse mesmo problema de outra maneira. Ó, vamos pensar que a nossa sequência é assim: A1, A2, A3, A4 e A5, tá? A3, A4 e A5. Eu sei que o A1 é 900. Eu sei que o A2 é 850. Eu não sei o A3, não sei o A4, não sei o A5. Eu quero descobrir o A5. Tá? O que eu acabei de aprender? O termo geral. Você aprendeu que o A5 é igual ao A1 mais 4 vezes a razão. Isso aqui foi o que eu acabei de te ensinar. Tá? Nesse problema, você visualiza que facilmente a razão é essa redução de 50 casos. Então a razão, R, é igual a menos 50. Você vai pegar isso aqui e vai aplicar na sua fórmula. Olha só. A5 é igual ao A1 mais 4 vezes a razão. Então, ó, A5
é igual a 900 menos 200. Quanto que é 900 menos 200? 700. Que é a mesma coisa que você acabou de descobrir antes. Viu? Por que é importante, então, eu saber a fórmula se eu achei muito mais fácil desse primeiro jeito? Bom, vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse um problema que, em vez de 2013, pensasse em 2003, tá? E quisesse saber agora 2020. Será que ia fazer sentido eu ir fazendo a conta um por um? Poxa, Vilg, se for somar 50 ou subtrair 50 é muito fácil, eu poderia fazer de cabeça. Mas se fosse um número mais estranho? Então, dependendo do problema, é importante aplicar a fórmula, tá? Por isso, então, que a gente aprendeu hoje o termo geral da PA. Show? Tirou sua fotinho, seu print da tela. Eu fico por aqui. Infelizmente já acabou. Mas eu vejo vocês nos próximos programas, pessoal. Fiquem com Deus. Esse foi mais um Cai no Vestibular.